Olá, queridos irmãos, sou o Padre Heitor Moraes e venho fazer um convite para você. Toda quarta-feira, às 3 horas da tarde, na Igreja de Santana, nós celebramos a Missa da Misericórdia. Na oportunidade, nós rezamos a novena perpétua em honra às mãos ensanguentadas de Jesus. Você é nosso convidado para experimentar do amor de Deus no seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos cura, salva e liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, pessoal, tudo bem? Segunda-feira, dia 21 de novembro de 2016, uma semana glorificada, digamos assim, uma semana de mais um aleluia, que festa bonita que aconteceu exatamente na Praça Maria Aragão, na sexta, no sábado e ontem, também domingo, com uma grande celebração que contou com milhares de católicos nessa praça que leva o nome de Maria Aragão, uma das mulheres de referência não só para a nossa cultura local, para a nossa política local, mas para todo o Brasil e até para o mundo. Eu sou Robson Júnior, muito obrigado por escolher mais uma vez aqui a TV Nazaré para o seu momento de reflexão, ou para você que nos acompanha através das nossas redes sociais, muito obrigado. Hoje nós vamos logicamente trazer partes do Aleluia, nós vamos trazer aí clipes, digamos assim, que mostram que foram os 3 dias do Aleluia. Repito, um grande momento, um grande abraço à comunidade Shalom, que tem feito um grande trabalho, o pessoal também da Arquidiocese de São Luís, aqueles que cuidam das mídias, né? Da Igreja da Catedral, da Catedral Metropolitana de São Luís. A todos um grande abraço e parabéns pelo trabalho que aconteceu exatamente durante esse fim de semana em São Luís. Vamos falar também sobre os 300 anos de Rosário, da igreja, de evangelização em Rosário. Fui lá em busca de histórias e, logicamente, que nós vamos trazer um pouco das imagens daquilo que a gente conseguiu captar lá na cidade de Rosário. Curiosidades do próprio nome da cidade, do início de trabalhos dessa colonização, desse povoamento daquela região, índios, há muita relação com os índios e, logicamente, aqueles soldados que foram para lá para tomar conta de tudo no início. Estaremos falando também da campanha SOS, é uma campanha de SOS Vidas que vem sendo feita desde 2010 pelo pessoal da maçonaria junto com um monte de outras pessoas. Tudo que se fizer para que seja para preservar a vida, ótimo. Eu já vi campanhas de colocar o cinto de segurança para evitar alcoolismo, sabe? Agora a campanha foi exatamente lembrando das pessoas que têm dificuldades porque sofreram acidentes. Alguns morreram, gente, e outros ficaram tetraplégicos ou hemiplégicos, quando você tem às vezes só da cintura para baixo, da cintura para cima, chama-se de hemiplegias, não é? Ou então tetraplegias, quando a pessoa nem sequer tem movimentos. Principalmente esses acidentes de trânsito, eles geram problemas na coluna, destruição de cervical, lombares, enfim. Nós vamos trazer um pouco dessa história e conversar um pouco. Queremos conversar com você sobre isso. A fala do Papa, sempre bom trazer essa conversa do Papa Francisco com todos os cristãos lá exatamente na Praça de São Pedro. E, logicamente, trazer a nossa reflexão do Evangelho. A reflexão do Evangelho, e a gente já se prepara para isso, ela nos remete a uma frase, a um diálogo de Jesus que no primeiro momento pode parecer estranho. Pode parecer estranho no primeiro momento, mas a gente depois analisando com calma é que a gente vai perceber o sentido de tudo. Vamos começar então com o nosso Evangelho de hoje, que é de Mateus. Vamos conferir. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele.
alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro momento a gente fica pensando, mas Maria, os irmãos, não eram irmão de Jesus? Jesus fala de uma família muito maior. Ele não quer dizer com aquilo que não são a família dele. Ele chama a nossa atenção para que o nosso gesto que imita o Criador, esse nos faz uma grande família. Jesus diz tantas vezes, sedes, bom como o Pai é bom. A imitação do nosso Criador. E isso é que nos transforma numa grande família. Não só a família onde tem meu irmão, onde você tem a sua irmã, o seu primo, não. Jesus fala de uma família do mundo inteiro, que é reconhecida não pelo cruzamento sanguíneo, não pelo teste de DNA. O DNA é outro. O ISO de Deus é outro. É do amor, da bondade, da caridade, do perdão, do não matar, do não roubar, enfim. Esse ISO, essas características do ISO de Deus, se permitem dizer, ele já havia sido definido lá naqueles montes, com aquela conexão direta de Deus e Moisés, na grande caminhada de Moisés por aqueles 40 anos com o povo de Deus, em busca da terra prometida. Então, o que Jesus nos deixa nessa conversa, que no primeiro momento parece estranho que Jesus esteja contraditório. Jesus não se contradiz. Ele fala não somente da família biológica, mas da família espiritual, através dos gestos de bondade, de caridade, que são a imitação do Cristo. Quando diz textualmente, eu sou o caminho. Quem quiser vir ao Pai, que venha por mim. Então, o que Jesus faz durante toda a vida? Perdoar, curar, não é? Mas não é só pela palavra, gente. O gesto de Jesus é arrebatador. Portanto, fica essa explicação, não é? Sobre esse momento de Jesus, quando ele nos fala que a família é aqueles que seguem os mandamentos do Pai. Bem, desde a semana passada, um assunto tem chamado a atenção do brasileiro. As prisões no Rio de Janeiro de pessoas muito ligadas e muito fortes no meio político. O Eduardo Cunha, depois o Garotinho, depois o Cabral. O Garotinho foi preso e foi para um hospital público. Depois desceu para um centro de detenção máximo, o Garotinho, que é exatamente Bangu. Mas o que aconteceu? Um médico foi lá e deu um diagnóstico de que Garotinho tem problemas. Descobriram agora que esse médico ele já foi expulso do Ministério da Saúde porque ele estava em práticas erradas. O Ministério Público desconfiou e agora pediram que os peritos possam ir lá fazer um teste para saber se o que ele colocou no laudo é verdadeiro ou falso. Sabe por que a desconfiança? É que esse médico ele foi admitido na área de saúde do Rio de Janeiro quando o Garotinho era governador. E foi ele é o médico particular, foi ele que definiu. Quando o Garotinho quando o pessoal da Justiça pediu para fazer uma perícia, o que aconteceu? Imediatamente, o Garotinho disse que só faria isso na presença do seu advogado e acabou embargando, e agora, mas está indo para lá, hoje durante o dia, né? Exatamente aconteceu de fazer um novo exame para saber se o exame do médico estava correto ou se ele estava a serviço do Garotinho, plantando um laudo que não fosse positivo. Um outro assunto também que nos chama a atenção nesse primeiro momento diz respeito à questão ainda do Cabral. Alguns documentos que estão fora do Brasil em outros bancos estão voltando. É bom não esquecer, gente, que na semana passada fizeram assim um estardalhaço, tocaram um foguete. Por quê? Porque devolveram
209 milhões de reais roubados da Petrobras. Mas espera aí, você sabe quanto é que é o rombo geral da Petrobras? Mais de 6 bilhões, ou seja, 200 milhões, 209 milhões não é nada diante daquilo que tem que ser repatriado ainda aos cofres públicos. E você pergunta, será que esse dinheiro vai realmente de volta para os cofres públicos? Quem viver, verá. Outra coisa, agora o órgão do governo que faz a verificação dos procedimentos de várias empresas estatais está mostrando agora, por exemplo, numa pesquisa pelo mundo, que os valores que foram reduzidos da refinaria, os distribuidores não estão repassando para os postos de gasolina. A usura dessa gente, que é um pecado, a usura é um pecado, gente. Eles, o que eles estão fazendo? Quando souberam que ia reduzir o preço da gasolina, eles aumentaram o combustível nas distribuidoras, aqui na distribuidora não, mas nos postos de gasolina, para quando chegar agora no repasse, não vale mais nada esse repasse. Você não vai sentir. Mas o que é pior é que não está havendo repasse do que foi. Olha, gente, façam os cálculos. Milhões e milhões de litros de gasolina que não foram ainda repassados pela distribuidora no valor, considerando aquilo que seria o impacto de 5 centavos em cada litro de gasolina. Vocês têm noção do que eles ganharam em função disso? É uma coisa realmente terrível, tá? Mas vamos esperar os próximos capítulos. Nós vamos ao nosso intervalo e depois do intervalo nós vamos sim falar da semana tão especial que foi a semana passada, lá em Rosário, o que aconteceu também aqui em São Luís, em clipes que nós estaremos mostrando dos melhores momentos do Aleluia, tanto na sexta-feira, no sábado e também ontem no encerramento. O intervalo e nós voltamos já aqui pela TV Nazaré, ou você que continua nos acompanhando através da nossa rede social, através da nossa fanpage. É já.